Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Primeiro dia, abertura da nossa semana do Espírito Santo. Expectativa grande para o que o Senhor vai fazer durante essa semana. E que todos sejam bem-vindos. Você que está nos visitando, você que está aqui para estar junto conosco, para cultuar o nosso Deus. Você seja bem-vindo. É um prazer e uma honra estar nessa noite junto com você. Amém? Pediria que todos se coloquem de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E aí, lembrando, estaremos todos os dias dessa semana, de hoje até domingo. Lembrando a você, domingo será a nossa Santa Ceia, no encerramento da Semana do Espírito Santo. Então, vamos estar todos os dias aqui na igreja. Lembrando também, o culto de hoje até sábado é às 7h30 da noite. E domingo, às 6 horas da noite. Tá bom? Amém? Que diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está preparado para o que o Senhor preparou para nós essa semana? Vai ser poder. Então abra seu coração e se entregue ao Espírito Santo de Deus. Amém? Você, todos os dias, tem que fazer um contrato com você mesmo. Quando você estiver lá no seu trabalho, na sua casa, em qualquer localidade que você se encontre, você vai acordar todos os dias, vai fazer um pacto com você mesmo. Senhor, derrama poder. Senhor, que hoje seja uma noite extraordinária, que seja uma noite melhor do que o outro dia. Faça esse pacto. Senhor, eu quero receber poder. Senhor, eu quero receber, eu quero ser renovado. Porque você já tem que se conectar com o Espírito Santo logo cedo, para que Ele prepare todo o seu dia, para que você, quando chegar aqui, chegue cheio já da presença dEle e querer mais. O que a gente não pode é chegar aqui tristinho. Ai, eu estou cansado. Ah, o dia não foi tão bom. Não, irmão. Você já chega assim, ó, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome dEle, porque essa semana a nossa oração é que o céu se abra, o poder dEle desça sobre esse lugar. Então você que não é batizado, essa semana é a semana de você pedir ao Senhor Jesus ao seu batismo, ao Espírito Santo de Deus. Você que já é batizado, pedir o seu renovo, pedir para que o Espírito Santo de Deus faça a transformação. Toda essa semana a gente só tem que pedir uma única coisa: poder do Espírito Santo de Deus. Que você possa dizer: Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo nesse lugar e meu coração está disponível para receber aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Amém? Contrato feito. Baixe sua cabeça, feche teus olhos e oremos. Pai querido, nessa noite, Senhor, a qual o Senhor preparou com tanto amor para conosco. Esse dia, Senhor, tão glorioso, o qual sentimos a Tua presença durante todos os dias, através de livramento, através de cuidado, através da Tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, porque, Senhor, somos pecadores e muitas coisas fizemos, Senhor, que entristeceu Teu coração. Ó Senhor, limpa o nosso coração nesse momento, para, Senhor, podermos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Pai, te pedimos, Senhor, graça por cada um que aqui já chegou e aquele
estarei para a meditação do amado irmão, Efésios 5:8, que diz: E não vos embriaguei com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glorificamos a Deus por essa semana especial que é chamada de Semana do Espírito Santo. Uma semana que já fazemos há alguns anos. E assim como a semana da entrega, assim como a semana missionária tem sido um marco para nossas vidas. Deus tem trazido de novo, Deus tem batizado. Hoje é apenas a abertura, mas sei que Deus vai fazer muito hoje. Agora preste atenção, irmãos. Não é a pregação, quem vai pregar hoje é a pastora Raquel, mas eu quero deixar um texto da palavra de Deus para vocês. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 17, diz assim: mas quando, 2 Coríntios 3, 17, deixa eu. O Senhor de quem estamos falando aqui é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Diga assim: onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Preste atenção, meus queridos. Você quer receber o Espírito Santo, uma nova unção, um batismo, um renovo? Quem quer receber algo novo de Deus nessa campanha? Talvez seja um dom espiritual que você tanto quer. Eu não sei, meu irmão, renovo, um nível mais profundo com Deus. Mas uma coisa é fundamental para que isso aconteça. Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Você tem que abrir sua boca, tem que abrir seu coração. Você não pode ficar travado. Porque tem gente que vai para a igreja e fica travado. Como é que Deus vai te encher? O Senhor nessa semana pode te dar o que você nunca recebeu espiritualmente todo esse tempo. Ele pode trazer uma nova unção, renovo, respostas. Mas você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa realmente se quebrantar da liberdade para o Espírito Santo agir. Eu digo para você com toda certeza: o que Deus quer fazer aqui não depende dele, pois ele está aqui. Depende do lugar que você vai dar. Depende da sua busca. Então abra o seu coração. Deixa o Espírito do Senhor fazer. Amém? Nós vamos abençoar a obra do Senhor através de dízimos e ofertas. Eu peço que você dê sua melhor oferta. Peço que você consagre o seu dízimo, pois essa obra, meus irmãos, ela é mantida pelo seu dízimo de amor, pela sua oferta. Então, abre seu coração, ajude essa obra com seu amor, no nome de Jesus, amém? Enquanto isso, nossos irmãos do louvor estarão adorando a Jesus com mais uma canção. Cidade
Vou pedir que, por favor, quem está ao redor da igreja possa sentar. Ministério Boas-Vindas, só precisa for um diácono aí. Vamos trocar o diácono, fica lá o diácono Bruno, sentadinho ali. O diácono Herói vem para cá para sentar para ouvir a palavra também. Todo mundo que está aí vem para cá, senta, todos os diáconos. É importante que o Ministério do Louvor sente. É um momento de renovação não só para os membros e congregados, mas é um momento de renovação para toda a igreja, do pastor ao recepcionista, amém? Então, deixa Deus falar contigo, abre seu coração, evite conversas. É momento de focarmos inteiramente no que Deus tem preparado para nós. Cada pregação, gente, entenda como uma orientação de Deus para você ser mais cheio do Espírito Santo. E deixa só eu dizer uma coisa para você com muita seriedade. Nós encerramos a campanha Jeová Jiré. Quem aqui está de posse da vitória? Nós precisamos sim de dinheiro, eu falei ontem sobre isso aqui. Mas a nossa necessidade maior, o que nos vai dar, nos tornar mais completos, mais felizes, mais aceitos por nós mesmos, é a presença de Deus. O tesouro mais valioso para o cristão, gente, é a presença de Deus. Coloque na sua cabeça, você nunca vai conseguir viver uma vida santa, viver os propósitos de Deus, sem uma intimidade profunda com Deus. Tem muita gente que está na igreja e nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Essas pessoas são pessoas extremamente religiosas, mas não têm aquela entrega necessária. Não, são pessoas que estão na igreja até hoje, mas são pessoas que nunca se firmam, sempre dão problemas, são meninos na fé. São pessoas que nunca têm uma maturidade, porque falta, sabe o que, gente? Um encontro com Deus. E esse encontro começa pela experiência. Eu queria pedir a você que deixasse o Espírito Santo entrar, que deixasse ele entrar de verdade. Se possível, eu estou consagrando a semana de jejum pela semana do Espírito Santo. Se possível, consagre o resto da semana de jejum pela sua vida espiritual, para que o Senhor te enche, para que o Senhor te renove, para que o Senhor traga respostas. Então você diga assim, eu não sei qual é o propósito que Deus quer comigo. Irmão, consagra essa semana a Deus, pede para Deus responder. Veremos aqui várias pregações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem trazido resposta para nós. Então abre seu coração, essa é a palavra, sabe? Quando eu adentrei aqui, o Senhor disse, diga para o meu povo que dê verdade. Que abra o coração que eu quero fazer. Você vai voltar louco para casa. Pastor, todo mundo já ficou vivendo uma vida santa, ó irmão. A Bíblia diz que aquele que está santo, santifique-se ainda mais, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, estou fraco, desanimado, meu irmão. Seja renovado nessa semana. Agora não vou falar mais não, eu disse que quero hoje diminuir tudo, a gente diminui o louvor, para dar muito mais tempo para a busca, amém? No segundo momento do culto. Deus tem uma palavra para você. Vamos receber a pastora Raquel com uma salva de palmas bem forte para a gente. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco. Glória a Deus. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Ele quer que você se aprofunde mais em conhecimento e intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então Deus quer falar conosco. Peço que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, vamos ler os versos do 1 ao 6. Quem achou diz amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença, de poder, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos, Deus, receber a tua palavra, compreender a tua mensagem, Senhor. Repreende toda ação de Satanás sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nesta noite. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ezequiel, capítulo 47, versículo do 1 ao 6, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar
e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nada. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém? Essa aqui é uma visão que o profeta Ezequiel tem, e ele fala que, nessa passagem aqui, ele vê águas que fluem do templo de Deus, da casa de Deus. Águas que saem do trono de Deus, da casa de Deus e jorram. E aí esse rio ele é formado por essas águas que fluem da casa de Deus, nessa visão. E ele diz, né, que nessa visão ele chega a um determinado nível, em vários níveis neste rio. Águas que batem no seu tornozelo, depois águas que batem no joelho, águas que batem nos lombos e depois uma parte mais profunda. E nós podemos dizer que a vida no Espírito, a vida com Deus, a vida de intimidade com o Espírito Santo, ela é algo parecida com essa visão que o profeta Ezequiel teve. Nós podemos dizer que a vida com Deus é uma vida de caminhada cristã. Nós dizemos, né, que nós estamos caminhando com Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a caminhar com Deus, rumo à eternidade. E nessa caminhada nós vamos avançando em comunhão com Deus, em intimidade com o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então nós vamos, trazendo a aplicação dessa visão do profeta Ezequiel, nós vamos aprender nessa noite e meditar em que nível de intimidade nós estamos com Deus e o que nós podemos fazer para ter mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Então o primeiro nível, diga assim comigo, primeiro nível, as águas estão no tornozelo. Então veja, bem no pé. Quem já caminhou com as águas no tornozelo? São águas o quê? Rasas, né? Dá para andar tranquilamente, né? Dá para andar, dá até para correr naquela parte bem rasa assim, do rio, na praia. As águas no tornozelo são águas muito rasas. Então, trazendo para a nossa vida de comunhão com Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos agora na vida com Deus. Porque esse rio dessa passagem de Ezequiel, são rios que fluem da casa de Deus, do trono de Deus. E esse rio representa a vida de Deus, a presença de Deus. Porque nessa visão do profeta Ezequiel, por onde esse rio passava, ele trazia cura, ele trazia vida. Esse rio, ele tocava em outros rios e aqueles outros rios eram purificados, eram curados. E os peixes se multiplicavam. E as árvores que estavam próximas, elas também recebiam dessas águas e se reproduziam. Então, esse rio representa a vida de Deus. Então, quando nós entramos na nossa vida com Deus, nós começamos agora nessa caminhada. Começamos a caminhar junto com Deus. E esse primeiro nível é quando a gente entra na presença de Deus. É um nível ainda raso, águas no tornozelo. E nós podemos dizer que esse nível é um nível ainda muito raso de intimidade com Deus. É um nível inicial. Quando a gente aceita Jesus, a gente ainda é um bebê na fé. Só que o problema é que existem muitas pessoas que estão há vários anos na igreja, mas que não buscam se aprofundar na intimidade do Espírito Santo, na comunhão com Deus, e continuam nas águas rasas. As águas rasas são boas, elas refrescam os pés, mas ainda é muito pouco para tudo que Deus tem para você. E tem crente que está ali há tantos anos, está ali na igreja de forma tão religiosa, senta e aí estuda a palavra e vai para casa, mas não busca Deus com mais intensidade, não se entrega com mais intensidade e está acostumado com aquele nível
Deus quer que você vá mais fundo, quer se revelar mais a você. E muitas vezes você está ali se contentando com um nível tão superficial espiritualmente. As águas rasas, elas nos permitem nos mover com facilidade. E isso quer dizer que essa pessoa ainda tem muito controle sobre sua vida. Aquela pessoa diz assim, eu vou para a igreja quando eu estou com vontade, quando eu não estou, eu não vou. Eu não gosto de ninguém me cobrando nada não. Por isso que eu não me envolvo nas coisas, sabe? Porque eu não gosto dessa coisa de ficar me cobrando, de ter gente mandando em mim. Eu não quero me envolver com nada, eu quero só ficar sentado aqui que já está bom demais. Então ele não quer avançar em profundidade com Deus. Ele quer ter o controle da vida dele, então ele anda por onde ele quer. Quem está nas águas rasas consegue andar para onde ele mesmo quer. Não há um mergulho profundo, não há entrega. No segundo nível, nós vemos as águas agora nos joelhos. Aumentou um pouquinho, mas as águas ainda continuam rasas. Ainda representa esse nível de superfície. Ainda é tão pouco. A pessoa ainda consegue caminhar, ela vive muitas vezes de acordo com sua própria vontade. Ela não quer se render à vontade de Deus, ela não quer se render ao chamado do Senhor. Ela diz assim, que tá bom pra mim. Senhor, eu tenho medo de ir ali profundo, eu tenho medo do que Deus vai pedir de mim, eu tenho medo do que Deus vai me mandar renunciar, eu tenho medo de se Deus me chamar para fazer uma coisa e eu não puder fazer, por isso eu quero ficar só nesse nível aqui. E ela não avança para a profundidade. O terceiro nível, as águas estão na altura dos lombos, né, que pode ser próximo aos ombros, né, entre a cintura e os ombros. E essas águas agora são um pouco mais profundas. Existe agora uma maior entrega, mas ainda não há um controle total de Deus. Porque essa pessoa que está com as águas aqui nos ombros, né, ela consegue caminhar dentro do rio? Consegue, os pés ainda tocam no chão. Então ela ainda controla a vida dela. Sabe aquele crente que diz assim, eu já sou maduro, eu já recebi o Espírito Santo, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Mas ele quer se contentar com essas águas ali no lombo, né, nos ombros. E aí ele não quer ir mais fundo, ele se contenta com esse nível. E ele diz assim, eu não quero. Tem certas áreas da minha vida que eu obedeço a Deus, mas tem certas áreas que eu não quero que Deus toque, porque essas áreas aqui são minhas e eu não entrego. Aleluia. Sabe? Tem gente que é assim, trabalha na casa do Senhor, está até envolvido com a casa de Deus, mas tem áreas que ele diz assim, aqui não, Senhor, aqui eu escolho, aqui eu não vou deixar o Senhor tocar não. Porque ele tem medo que Deus peça para ele fazer algo, ele tem medo que Deus mande ele renunciar a algo, abrir mão de algo que ele goste. Então ele está nesse nível. Porque quando a gente está com as águas nos ombros, tem hora que a água empurra a gente, mas tem hora que a gente ainda consegue andar sozinho. Então esse irmão está assim, no meio termo. Tem hora que ele é levado pelas águas de Deus, tem hora que ele mesmo que dirige a vida dele. E existe o quarto nível, que é quando não se pode mais caminhar. Por quê? Porque as águas são profundas. E agora não é mais o homem que se dirige, mas são as águas que levam esse homem, que levam essa pessoa. Porque agora ela é conduzida pelas águas de Deus, pelo rio de Deus. Esse é o nível de profundidade onde os nossos pés não tocam mais o chão. E agora nós não andamos mais em nós mesmos, agora nós não controlamos, mas quem controla é o Senhor. E é isso que Deus quer, irmão, de cada um de nós. Que você esteja no nível de profundidade com Ele. Tem gente que tem medo, né? Eu não quero ir tão fundo. Mas eu sei que quando a gente está no fundo, nós precisamos ter muita fé e confiar em Deus, porque a gente não sabe para onde Ele vai levar a gente. Pode ser que Ele manda a gente ficar aqui, pode ser que Ele manda a gente fazer aquilo que você nunca nem imaginou. Senhor, o Senhor está me chamando para fazer isso, mas eu sou tão vergonhoso, eu sou tão tímido. Mas vale a pena confiar em Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E Deus faz, meu irmão, todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então vale a pena andar no nível mais profundo. Quando estamos nas águas mais profundas, agora nós nos entregamos por completo. Agora não é só o tornozelo, não é só o joelho, não são apenas os ombros, mas é o corpo todo que está mergulhado na presença de Deus. E o Espírito Santo é quem nos conduz. Quando nós estamos nesse quarto nível, nós estamos desfrutando de águas profundas. Nós desfrutamos de uma intensa comunhão com Deus, a ponto de entregar cada área da nossa vida a Ele.
Deus cada área da sua vida. Dizer: Senhor, meu futuro profissional está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Senhor, meu futuro na área sentimental está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Senhor, a minha família está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Senhor, meu ministério eu não vou escolher, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor me mandar. Porque a minha vida está em tuas mãos. Eu sou teu servo e eu quero ser fiel, eu quero te obedecer. Então isso é entregar cada área da nossa vida ao senhorio de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. E é isso que Deus quer, te levar a águas mais profundas, para que você possa desfrutar dessa comunhão e dessa intimidade com Deus. Então, é isso que o Senhor deseja de nós. Quando nós estamos nessas águas mais profundas, nós agora somos guiados pelo Espírito Santo. E aí, de fato, nós somos cheios do Espírito Santo de verdade. Agora, a nossa vida está submetida à vontade do Espírito Santo. Nós temos agora uma vida transformada. E somos guiados pelo Espírito. Assim como quem está na profundidade é levado pelas águas. Quem está na profundidade de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a principal característica, meu irmão, de quem é cheio do Espírito Santo é que ele se submete à vontade de Deus. Ele é obediente a Deus. Ele faz o que Deus manda. Essa é a principal característica de quem é cheio do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós amamos o que o Senhor ama e detestamos o que o Senhor detesta. Lá em Gálatas 5,16 diz: Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade se afasta das obras da carne e revela no seu viver o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então como é que nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ah, mas aquela pessoa é tão talentosa, aquela pessoa faz isso, faz aquilo. Olha, a principal característica de quem é cheio do Espírito Santo de verdade é que ele revela na sua vida o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o caráter de Deus. É quando você se parece com Deus. É quando você revela na sua vida amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então quem é cheio do Espírito Santo de verdade se parece com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de verdade ama ao Senhor, ama as virtudes de Deus e é de fato um imitador de Cristo. Assim como Paulo dizia, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então isso é ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. E é isso que Deus quer. Deus te trouxe aqui não foi por acaso. Ele quer que você saia das águas rasas. Ele quer te levar a um nível mais profundo de comunhão, de intimidade com Ele. E vou falar agora um pouco sobre o que nós podemos fazer para que possamos ser mais cheios do Espírito Santo. Como ter essa intimidade? Eu não quero ficar nas águas rasas. Eu quero essas águas mais profundas. O que é que eu posso fazer? E nós vamos falar agora de 3 coisas que nós podemos fazer para aumentar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, para ir a águas mais profundas. Primeira coisa, diga-se comigo, eu devo buscar a palavra. Lá em Romanos 7:22 diz assim: Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Apóstolo Paulo falando. Então, meu irmão, como pode alguém ser cristão e não ter prazer na lei de Deus, não gostar da Bíblia, não amar a Bíblia, esquecer a Bíblia e só usar a Bíblia no momento de vir para a igreja? Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus todos os dias. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ir para essas águas mais profundas? Então medita nessa palavra de dia e de noite. Aleluia. Busca a palavra de Deus, tenha fome, tenha sede por essa palavra. Aleluia. Muitas vezes a gente diz: não tenho tempo de ler a palavra. Será que você não tem tempo de verdade? Porque as redes sociais estão aí para mostrar que nós temos tempo sim. Porque se você for no seu celular na configuração, você consegue ver quanto tempo você fica em cada rede social sua. Você consegue ver quanto tempo você fica no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. E quanto tempo você tem tirado diariamente para ler a palavra de Deus? A gente diz que não tem tempo, mas as redes sociais surgiram aí. Todo mundo tem um pouco de tempo. E será que a gente não tem nem um tempinho para meditar nessa palavra? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar essa palavra. Porque essa palavra é o alimento que a tua alma precisa. Leia a palavra de Deus.
mente. Então medita nessa palavra de dia e de noite. Anda com essa palavra. Se nós amássemos a palavra, se nós andássemos com a palavra como a gente anda com o celular, né? Celular, primeira coisa, acordou de manhã, primeira coisa, já pega o celular. Aí vai escovar os dentes, já está com o celular na mão. Lendo notícia, rede social, mensagens. Tudo que a gente faz, a gente leva o celular. Vai para a cozinha, leva o celular. Às vezes até no banheiro a gente leva o celular. Se a gente andasse com a Bíblia, se a gente se acordasse de manhã, a primeira coisa, a gente embaixo do nosso travesseiro tivesse a Bíblia, e a gente lesse a Bíblia. E a gente fosse, né, para cá, andando pela casa lendo a Bíblia, escovando os dentes lendo a Bíblia, comendo lendo a Bíblia. Então nós precisamos ter prazer na lei de Deus e meditar na lei de dia e de noite. O salmista diz que a palavra de Deus é tão preciosa, tão agradável, e ele busca a palavra de Deus mais do que busca as riquezas. Lá no Salmo 119, que fala da beleza e da importância da palavra de Deus, da lei de Deus. Então, nós precisamos dedicar tempo a essa palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Você muitas vezes ocupa a sua mente com palavras negativas. São notícias negativas durante o teu dia. São coisas tão muitas vezes inúteis, irmãos, que não vai servir de nada para você, que não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, só vai te encher de ansiedade e de preocupação. E deixamos o que é essencial, o que é primordial de lado, que é a palavra de Deus. Temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para Deus. Como pode, por exemplo, imagina um motorista que ele começa a dirigir aí pelo trânsito, mas ele não conhece nenhuma placa de trânsito. Ele nunca estudou sobre placa nenhuma de trânsito e nunca viu. Você acha que vai dar certo isso? Não conhece nenhuma sinalização, não conhece nenhuma placa. Ele pode até saber dirigir, mas em algum momento ele está provavelmente correndo um grande risco de sofrer um acidente. Não é verdade? Porque imagina, ele passa por semáforo, ele não conhece semáforo, nunca estudou cores, não sabe qual é a cor que ele tem que andar, que ele tem que parar. Ele passa por um lugar, entra numa rua que é contramão, ele não sabia, não conhecia as placas, e isso vai trazer o quê? Morte e destruição. Então, se a gente diz que a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática, por que a gente não estuda a Bíblia? Por que a gente não estuda esse manual que nos ensina a viver? A Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Você quer respostas? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então leia essa palavra. Segunda coisa que nós podemos fazer para ter mais profundidade no Espírito Santo de Deus. Diga-se comigo, eu preciso ter uma vida de oração. Você precisa de uma vida de oração. A oração é o nosso combustível. Nós precisamos ter uma vida de oração. Não são apenas momentos de oração. Não é aquela oração bem rápida, sabe? Senhor, obrigado pelo dia, abençoa meu dia, minha família, amém. Aí quando vai à noite dormir, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, abençoa essa noite, amém. Não é essa oração rápida, apenas de petição, mas é um tempo de comunhão e de oração com Deus. E não só esse tempo, mas ao longo do dia, você está em comunhão com Deus, conectado no Espírito Santo, para que você possa ouvir Deus falar com você, para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo está ali do nosso lado, onde nós estivermos. Você está trabalhando, você está varrendo a casa, você está dirigindo. O Espírito Santo está ali com você. E muitas vezes a gente esquece, então você tem que se lembrar que Ele está ali. E você tem que buscar essa comunhão com o Senhor o tempo todo. Tenha uma vida de oração. Não é somente ter momentos, mas ter uma vida de comunhão com Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser transbordante do poder de Deus, busca essa vida de comunhão com o Senhor. Aleluia. Você não deve orar só quando você tiver tempo. Porque se você for esperar ter tempo para você orar, aparece tanta coisa no teu dia e nunca vai dar tempo de orar. Mas você tem que ter tempo para orar. Você tem que fazer da oração a sua prioridade. Se eu perguntar aqui, quem tem alguma dificuldade em marcar esse tempo de orar, né, de meditar na Bíblia, de ficar sós com Deus. Se eu perguntar quem tem alguma dificuldade de marcar esse tempo, ou marca, mas não consegue cumprir. Se eu perguntar, eu acredito que a maioria de nós vai responder que sim. Tem muita dificuldade de marcar e de cumprir esse horário. Por que você acha, meu irmão, que Satanás luta tanto conosco nessa área? Por quê? Porque ele sabe que o crente que ora,
o tempo que lê o crente que lê a Bíblia, um crente que ora, um crente que tem comunhão com Deus, é um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio do poder, cheio da capacitação de Deus. É um crente que por onde ele passa, ele leva o poder de Deus, a unção de Deus, ele leva a cura, ele leva a transformação. E Satanás não quer que você seja assim. Satanás quer que você seja um crente fraco, um crente que está ali só dormindo, um crente que é gordo, né? Que não faz nenhum mover sobre o reino espiritual. É isso que ele quer que você seja. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer transbordar do poder de Deus, então ore e leia a Bíblia, porque quando você busca o Senhor, quando você coloca o teu pé no lugar, meu irmão, Satanás tem que ter um temor de você, dizer assim, eita, chegou esse crente aqui. Quando você chega naquele ambiente do trabalho, Satanás tem que ter medo de você. Quando você pisar na tua escola, Satanás vai bater retirada. Quando você andar pela tua rua, Satanás vai ter medo e vai embora, porque você é cheio do poder de Deus. E onde você caminha, você leva a bênção de Deus. Onde você pisa com os seus pés, você está levando a unção, o poder, a presença de Deus. E Satanás tem que bater de retirada. E é isso que a gente tem que ser, esse crente cheio de oração, cheio da palavra, cheio do poder de Deus, porque nós estamos, meus irmãos, em guerra espiritual. Esquecemos muitas vezes que nós estamos numa guerra. Mas você querendo ou não, nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Então nós vivemos vivemos em guerra contra o mal. Fazemos parte do exército de Deus. Então nós temos que estar equipados com as armas do Senhor. E a palavra e a oração são armas poderosas para que a gente possa vencer as forças do mal, vencer o pecado e resistir ao mal e avançar no reino de Deus. Talvez você diga, eu estou tão sem força, eu quero orar, mas eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu tenho vontade, eu marco, mas não consigo orar. Eu tomo o relógio para despertar e na hora eu esqueço. Aí eu durmo, eu não consigo ter esse tempo com Deus. Eu não tenho nem vontade, a verdade é essa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem ânimo, sem força, apenas cumpra o que você combinou com o Senhor. Marque um horário com Deus e esteja presente. Aleluia. Mesmo sem vontade, diga, Senhor, estou sem vontade. Senhor, estou sem força para orar. Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas eu estou aqui para receber mais da tua presença. E o Espírito Santo de Deus vai te encher. E você aproveita esse momento para ler a palavra, para louvar, para orar a palavra de Deus. E você pode orar a palavra de Deus, aplicando a palavra na tua vida, declarando a palavra. Em primeira pessoa você vai declarando, né, as posses, as vitórias, as promessas sobre a tua vida, sobre a tua família. Então, esteja lá nesse momento com Deus, esteja nesse momento de oração, mas não abra mão disso, meu irmão. Porque esse Satanás quer que você seja fraco, que você fique no raso. E se você não orar e não ler a Bíblia, você nunca vai avançar para um nível mais profundo. Terceira coisa que nós podemos fazer para ser mais cheios do Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo, eu preciso viver em adoração. Efésios 5, do 18 ao 20, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse conselho aqui, né, do apóstolo Paulo para os cristãos também serve para nós. Ele diz assim, ó: deixe-vos encher, encham-se do Espírito Santo de Deus. Como? Ele vai falando aqui, ó, falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração. Assim nós vamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmão, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente não pode perder a oportunidade de louvar a Deus, não. Aqui, cada segundo, cada momento, a gente tem que aproveitar para adorar e louvar ao Senhor. Feche os teus olhos no momento da oração. A gente vai fazer a oração daqui a pouquinho. Feche os teus olhos. Para de ficar com o olho aberto, olhando para o lado, senão você vai perder a tua bênção. Você veio aqui para buscar mais intimidade com Deus. Então feche os teus olhos e adora o Senhor de todo o coração. Talvez você diga assim: eu não tenho forças. Então diga para Ele: eu não tenho força, Senhor, para cantar. Eu não sei o que eu vou dizer, mas eu estou aqui, Senhor, para me render a tua vontade. E te pedir, Senhor, vem, Espírito Santo, me enche. Enche-me com o teu poder.
presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é extraordinária e você não pode perder essa oportunidade. Seja cheio do Espírito Santo de Deus através da adoração. Louve, adore, se entregue. Nada de cantar com vergonha. Eu tenho vergonha de cantar. Eu tenho vergonha de cantar, porque senão eu vou começar a chorar. Eu tenho vergonha que olhe para mim. Meu irmão, deixe pra lá. Se tem alguém te observando, essa pessoa está perdendo a oportunidade dela, porque ela não deveria estar te observando, ela deveria também estar orando. Então não tenha vergonha, feche seus olhos, ora, louva, demonstra teu amor ao Senhor, porque às vezes a gente fica com vergonha, mas abre sua boca e diz: Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, glorifica o nome do Senhor, peça para Ele te batizar. E é essa semana que a gente está clamando e orando para Deus batizar, para Deus te renovar. Você que já é batizado, mas há muito tempo não fala em línguas, nós vamos orar para que Deus possa renovar a tua vida. Nós vamos orar para que Deus derrame uma unção nova sobre você. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Abre sua boca e glorifica o nome do Senhor, porque não existe nada melhor do que a presença de Deus. Lá no Salmo 63, verso 5 diz assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Amém? E outra versão diz: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Então, quando nós estamos louvando a Deus, é como se nós estivéssemos num grande banquete. Então, a nossa alma, ela recebe alimento espiritual. Nós somos alimentados pela presença, pela unção do Espírito Santo de Deus. Porque Deus habita em meio aos louvores. E aí você tem que se entregar, você tem que abrir o seu coração. Buscar a Deus de todo o seu coração, porque a palavra de Deus diz isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarmos de todo o vosso coração. Então busca o Senhor de todo o coração, meu irmão. Se entregue, se derrame. E você não vai sair da mesma forma que chegou. Você não pode aceitar sair dessa igreja da mesma forma, se dizer: hoje eu tenho que me derramar, hoje eu tenho que chorar, hoje eu tenho que falar em línguas, hoje eu tenho que sentir o toque do Senhor. Você não pode aceitar sair da mesma forma que você chegou. Você tem que receber uma unção nova, uma unção diferente. E Deus, Ele ministra através de louvores essa unção dele sobre a nossa vida. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Busca o Senhor. Eu coloquei assim uma meta sobre a minha vida. Eu coloquei assim uma meta. Eu disse: todo dia eu quero ter um momento boa. A minha sigla é B de Bíblia, O de oração e A de adoração. E assim, Bíblia é ler a Bíblia, orar, né? A gente ora fazendo petições, agradecendo. Mas eu quero também ter esse momento de adoração. E eu quero que nessa adoração eu me derrame até sentir vontade de chorar. Se eu cantar uma Bíblia, eu não sinto vontade, porque eu ainda não cheguei lá. Porque eu sei, eu com Deus, eu tenho aquela vontade de chorar. Então eu disse: Senhor, eu quero adorar até sentir aquela vontade de dizer aleluia, aleluia, de ser renovado, e falar línguas, e chorar, e sentir a presença de Deus, e dizer assim: louvei, senti. Agora sim, eu posso dizer que eu adorei. Que eu li a Bíblia, eu orei e adorei ao Senhor. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente chegar na igreja e dizer assim: Senhor, eu quero louvar de coração. Eu quero sentir a tua presença, assim, o teu toque aqui dentro. E até você expressar as suas emoções, né? Cada um de uma forma reage. Tem uns que choram, enfim. Então você tem que buscar essa presença até você sentir, meu irmão. Até você dizer assim: Deus tocou. Eu não cantei da boca para fora, não. Tocou. Adorei ao Senhor. Desfrutei do banquete que Ele me ofereceu. Porque a adoração, a gente também desfruta desse banquete. A gente louva a Deus, já que a adoração é a nossa oferta de louvor a Deus, mas a gente desfruta do banquete espiritual. Então busque isso nessa noite. Deus, meu irmão, quer te levar a águas mais profundas. Deus quer te levar a um nível de intimidade mais profundo com Ele. Porque as riquezas da presença de Deus são inesgotáveis. Talvez você diga: mas eu já sou batizado do Espírito Santo. Eu já estou nas águas profundas. Mas Deus tem mais para você. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você descobre que tem que mergulhar mais, que tem que buscar mais, que Deus quer se revelar mais, que Deus quer te ensinar mais. Porque as riquezas dele são inesgotáveis. Então busca o Senhor de todo o coração nessa noite. E como aprendemos na palavra de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, busca a palavra de Deus, leia a Bíblia, tenha uma vida de oração e tenha uma vida de adoração. E o Espírito Santo de Deus vai te encher, vai te batizar e você vai ser fortalecido, você vai ser um crente cheio da unção e do poder de Deus, para que onde você pisar, as trevas possam ir embora, porque você